Bem-vindos à nossa aula do nosso curso de Filosofia Aristotélica Tomista. Estamos na última aula do nosso primeiro bloco de estudos, que é a introdução deste nosso curso de Filosofia Aristotélica Tomista. Bom, a gente então vai seguir um pouco os umbrales da filosofia do Padre Álvaro Calderon. Esse livro já está traduzido para o português, mas eu só tenho o PDF dele em espanhol. O livro dos umbrais da filosofia do Padre Álvaro Calderon, publicado aí pela editora Castela e São Pio X. É esse livro que a gente vai estar seguindo aí para ver alguns conceitos introdutórios. Então a gente vai ver um umbral da filosofia, a primeira reflexão lógica, a simples apreensão, que é a primeira operação do intelecto. A gente vai ver as propriedades das coisas. A segunda reflexão lógica, o juízo, a composição. E a terceira operação do intelecto, da lógica, que é as causas e o raciocínio. Também o silogismo. Então, no umbral da filosofia, os objetivos: introduzir as primeiras noções filosóficas fundamentais no tomismo, conhecimento do ser, quididade, substância, acidentes, também distinções essenciais. Conhecer o que é. Bom, isso é o ato fundamental da inteligência. Conhecer o que algo é, na sua essência, ou também chamada quididade, do latim quid, que significa o que. Então, o conhecimento ele começa com a simples apreensão daquilo que é, antes de qualquer juízo ou raciocínio. Diz o padre Calderon que o primeiro movimento da inteligência é captar o ser, e não um pensamento ou uma sensação. A quididade das coisas. Quididade é o que faz uma coisa ser o que é e não outra. Exemplo: o que faz o homem ser homem é a sua racionalidade, sua maneira de raciocinar. A quididade ela é objeto da definição filosófica, é o núcleo inteligível da realidade. Importância: sem captar a quididade, não há ciência nem filosofia verdadeira. O essencial e o acidental. Essencial é aquilo que pertence à natureza própria da coisa. Exemplo: a racionalidade no homem. É algo que pertence somente ao homem e à mulher, nesse sentido assim. Acidental é aquilo que pode estar ou não estar na coisa sem mudá-la em sua essência. Exemplo: a cor dos olhos. O essencial define e o acidental modifica. Substância e acidentes. Substância é o que existe em si mesmo. Exemplo: o homem. Acidentes, o que existe em outro, e só se entende a partir da substância. Exemplo: a cor da pele, a altura, o peso, etc. Notas tomistas: a substância ela sustenta os acidentes. Os acidentes revelam, mas ele não constituem a essência da coisa. Semelhanças e diferenças substanciais. Então a filosofia ela distingue os entes segundo três modos principais. Segundo a distinção numérica, ou seja, quando duas coisas são da mesma espécie, mas numericamente diferentes. Exemplo: João e Pedro. Ambos são homens, mas são indivíduos diferentes. Então há uma distinção numérica. Distinção específica: quando dois entes pertencem ao mesmo gênero, mas são espécies diferentes. Por exemplo, o homem e o cavalo. Ambos são animais, é o mesmo gênero, mas diferentes espécies. O homem é uma espécie, o cavalo é outra. Distinção genérica: quando dois entes pertencem a gêneros distintos. Exemplo: a pedra, que é um corpo inorgânico, e a árvore, que é um organismo vivo. Então, conhecer o ser é distinguir os modos de ser.
A questão Ansit. Antes de saber o que é preciso saber se existe. Exemplo, antes de conhecer o que é a alma, eu preciso saber se a alma existe. No tomismo, o conhecimento do real começa pelo reconhecimento do ser existente, antes da essência. O ser se impõe ao intelecto. O ser é antes de ser pensado. Divisão e definição. Dividir é analisar logicamente uma quantidade. A definição, ela é a expressão verbal da essência da coisa. Requisitos para uma boa definição. Eu tenho que usar o gênero próximo e a diferença específica. Exemplo, o homem, ele é um animal racional. Animal é o gênero, racional é a diferença específica. Definições filosóficas buscam quantidade reais e não apenas nominais. A quantidade dos acidentes e das coisas artificiais? Acidentes têm quantidade? Sim, eles têm, mas é limitada. Exemplo, a brancura tem uma essência como acidente, depende de algo para existir. A essência do acidente está subordinada à substância. 2. As coisas artificiais, elas têm quantidade? Sim, mas não por si mesmas, e sim pela forma intencional dada pelo artífice. Exemplo, uma cadeira tem quantidade enquanto ela foi feita para sentar. Portanto, possui quantidade derivada da mente humana e não uma natureza substancial como o homem ou a árvore. Resumo, então, do que vimos. Então, nós temos aí, né, a quantidade, que significa o que algo é, a essência, que pertence à natureza da coisa, a parte acidental, né, que pode estar ou não na coisa, sem mudá-la em sua essência, a substância, que é aquilo que existe em si mesmo, o acidente, que é aquilo que existe em outro, a distinção numérica, que é a mesma espécie, mas indivíduos diferentes, a distinção específica, mesmo gênero, espécies diferentes, e a distinção genérica, gêneros diferentes, e a Ansit, que é a questão sobre a existência das coisas, definição, que é a expressão lógica e verbal da quantidade, quantidade dos acidentes, que existe, mas depende da substância, e quantidade das coisas artificiais, existe como um produto de forma intencional humana. E aí então vai ficar uma atividade para vocês fazerem, que é uma análise filosófica de objetos simples. Então você vai escolher um objeto natural, seja uma pedra, uma árvore, e também vai escolher outro, um objeto artificial, uma garrafa, uma caneta. E vai, para cada objeto que você escolheu, você vai tentar responder essas questões aqui. O que é a quantidade? Quais são as suas propriedades essenciais? Quais são os seus acidentes? E se existe distinção numérica, específica ou genérica com outro objetivo semelhante? E se ele tem quantidade própria ou derivada? Essas são as questões. Pode também fazer leituras complementares, né? O capítulo 1 dos umbrales da filosofia do Padre Calderon. Pode ler também o De Ente e Essência de São Tomás de Aquino. O livro do professor Noguier, né, de iniciação à filosofia segundo o método de São Tomás. E também o livro das categorias de Aristóteles. Né? A filosofia, ela começa pelo espanto diante do ser, mas ela avança pela distinção clara do que as coisas são em sua essência. Então, na nossa próxima aula, a gente vai continuar estudando, né, esse assunto, né, e será, então, a primeira reflexão, a primeira me fugiu a memória aqui agora, a primeira operação do intelecto, né, que é a simples apreensão, né, a primeira operação
lógica. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.